Olá, começa agora mais um programa Diálogos aqui na TV Unesp. E hoje nós conversamos sobre a relação entre educação e tecnologia. Nossa convidada é a professora da Universidade Aberta em Portugal, Daniela Melaré. Professora Daniela, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada. Daniela, para a gente começar a nossa conversa, essa relação entre a educação e a tecnologia ela é cada vez mais comentada, debatida e até mesmo polêmica. Você acredita que o conceito que nós temos hoje de educação vinculada com a tecnologia ele está um pouco ultrapassado, merece ainda um debate maior e uma aplicabilidade? A questão da educação em si, a educação sempre será, né? O problema é a forma como a gente faz a educação em relação às tecnologias, né? Nós comentávamos antes que hoje em dia o grande problema da inserção das tecnologias na educação é a concepção, né? As pessoas acham que tecnologia é só ferramenta e não é só isso. Tem muito mais elementos por trás que envolvem os processos de ensino e aprendizagem. Que elementos seriam esses, Daniela, que nós devemos considerar ao falar de educação e tecnologia? Considerar que existem paradigmas, existem características, existem formatos que as tecnologias fornecem para nós, como serviços web, por exemplo, que servem para atingir objetivos, né, e adquirir competências em relação aos conteúdos da área científica. E isso tudo pensado na educação tem uma nova forma, não dá somente para utilizar a tecnologia no laboratório ou como se fosse uma ferramenta básica, ou inserir PDFs, ou utilizar software, né? É toda uma concepção de uso de tecnologias na educação. Não é apenas mudar o ambiente, de sair da sala de aula e ir para um ambiente virtual de aprendizagem? Não é exatamente isso, até porque não precisa nem sair da sala de aula para ter esse novo ambiente, né? Os cenários virtuais estão aí, você pode acessar e construí-los na sua própria sala de aula, sem ter que sair, mas ao mesmo tempo dar opções ao aluno. Isso também é essencial. A coisa da educação informal, né? Os cenários informais, onde é que a aprendizagem ocorre sem tanto direcionamento curricular, mas sim de reflexão, de conteúdo, de criticidade. E como fica o papel dos gestores das nossas escolas no primeiro momento e depois também dentro da universidade? O que é a gestão, né? Hoje em dia, a gestão está inclusa com a liderança, né? E a liderança dentro de uma educação institucional, ela tem hoje essencialmente que utilizar tecnologias em todos os sentidos, tanto na parte acadêmica, quanto na parte de trabalho com os pais, né, com os próprios docentes, a formação continuada dos docentes e principalmente criar espaços onde se possa integrar as tecnologias na educação. Não é só criar laboratórios, aliás, os laboratórios não deveriam ter, os computadores deveriam estar no processo, estar ambientalizados com os estudantes, né? Fazendo parte desse processo, como você disse, não meramente como um material didático. Exatamente, exatamente. E os professores? Você comentou a questão da formação continuada, né? Em que medida os professores, que antes se dizia muito que havia uma resistência dos professores, principalmente mais antigos, com a inserção das tecnologias em sala de aula, das tecnologias enquanto meio e ferramenta também de ensino? Sim, a resistência é uma palavrinha forte, né? Eu diria que é mais medo, né? Os professores têm medo ainda de não saber. Como a área da docência é uma área em que exige que você saiba coisas, né? E transmita informação, é essa concepção que os professores ainda têm de ensino, que é uma concepção que não deveria ter, mas enfim. E com as tecnologias do digital, isso se desiludiu, né? Essa concepção se abriu porque hoje a informação descentralizou, não está na escola e não só com os docentes, mas o docente tem um papel central nisso. Ele dá a interpretação, ele ajuda a aprender a ser crítico, né? Ele dá significado a toda essa informação. Agora, o problema também central é que o docente tem que se conscientizar que ele não vai saber tudo, né? E que tecnicamente ele não vai dominar a tecnologia, mas ele tem um grande trunfo na mão. Ele sabe direcionar as estratégias didático-pedagógicas para a gente aprender com as tecnologias. É aí que ele tem que focar, ele tem que se interessar nisso. E o técnico, os alunos ajudam, ele aprende faz algum curso específico, mas não é o X da questão. O X é aprender a lidar de forma pedagógica com as tecnologias. E para lidar de forma pedagógica, Daniela, o que é preciso nesse cenário, uma vez que as tecnologias já vêm sendo faladas há mais de 10 anos nesse processo educativo e até agora a gente não vê esse intercâmbio de forma dialógica? É verdade, e é triste, né? Eu já estou fora aqui do Brasil há 11 anos e cada vez que eu retorno, eu vejo uma pequena melhoria, mas eu ainda vejo essa grande dificuldade. A formação inicial é ainda um problema dos professores, a formação inicial. Por quê? Porque ainda falta essa integração das tecnologias nas disciplinas, né? Em tudo, não só
mesma questão, não só como um laboratório. Eles não têm que ter uma disciplina de tecnologias no curso de pedagogia. Eles têm que ter as tecnologias nas disciplinas do curso de pedagogia, né? Isso também envolve uma mudança da estrutura da universidade. Em relação aos professores que já estão no trabalho, né, que são os que já saíram antes das tecnologias, os programas de capacitação também são focados em aprendizagem instrumental. E aprenda a mexer no Word, no Excel, etc. Mas não é nada, né? Isso não dá competências aos professores para que eles desenvolvam na sala de aula um trabalho com as tecnologias, né? Enquanto concepção, como eu tanto defendo, mas só como ferramenta. Então, levo o aluno no laboratório para fazer uma pesquisa, no máximo achar algum site, algum link, ou escrever um texto, mas não consegue para além disso, isso é muito pobre, né? Isso não tem enriquecimento no processo de ensino e aprendizagem, né? Você comentou a questão do medo, dessa formação que vem da universidade, dos professores que são licenciados e estão em sala de aula, mas como desenvolver em meio a esse debate que nós temos dentro da universidade, por acadêmicos como você, dentro de universidade, alguns professores que têm alguma iniciativa, para que desde a educação infantil a gente tenha essas estratégias educativas, pedagógicas, aliando a tecnologia? A tecnologia é um desafio mesmo para a educação, né? Sempre foi. E é fora também, não é só aqui no Brasil. Tudo vai mudando aos poucos. Quando a educação conseguir integrar isso, né, no currículo, desde do ensino básico, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Só que também depende da legislação, né? Não é só uma questão de conscientização, mas também de legislação. Agora, o que a gente pode fazer, como eu digo, como um pequeno passarinho, né? Minando e colocando coisas boas para que no futuro isso melhore, é que na sua própria sala de aula como docente, ou nos cursos de pedagogia que as pessoas deem aula, tenha essa consciência, os docentes universitários, né? Porque o docente universitário também, nessa área da educação e tecnologias, ele acaba deixando de lado, né? Independente da área que ele esteja. Estou falando de todas as áreas, não estou falando só da pedagogia. Então, se ele também se conscientizar que ele deve integrar nas suas aulas e no seu conteúdo a questão da tecnologia, é muito importante para os alunos dele, né? Porque a partir disso, esses alunos vão também estar ambientalizados e depois utilizar nas suas práticas profissionais. É pelo menos o mínimo que a gente pode fazer. Mas uma boa legislação que ajudasse nisso seria essencial. A gente falou um pouco dessa questão da legislação e tem a questão vinculada a isso, às políticas públicas que os estados podem promover para incentivar esse vínculo pedagógico cada vez mais forte com a tecnologia, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com Diálogos e hoje nós conversamos sobre educação e tecnologia. Nossa convidada é a professora da Universidade Aberta em Portugal, Daniela Melaré. Professora, nós comentávamos que nesse processo do professor utilizar essas tecnologias em sala de aula, não apenas como ferramentas didáticas, careceria de uma legislação específica para isso. Eu gostaria que você falasse um pouco em que nível está essa discussão em prol de políticas públicas voltadas para essa aliança positiva entre educação e tecnologia. A questão da legislação é um tema importante, né, que se deve discutir, até porque no Brasil as coisas funcionam com a legislação, né? Não, ainda as pessoas precisam se conscientizar, mas para isso tem que ter a legislação que ajude o processo. Que normatize, né, essa existência. Por exemplo, no contexto europeu, o que se utiliza para se pensar essas tendências? Normalmente os relatórios e os reports da União Europeia ou da Unesco, que sempre direcionam esses trabalhos no sentido da educação. Então, as pessoas vão se conscientizando, né? Existem as formações continuadas, sempre oferecidas pelas universidades, e as pessoas vão trabalhando nesse sentido, e a educação vai aprimorando. Talvez, se aqui no Brasil nós conseguíssemos essa tendência de formação continuada e realmente a procura de documentos referenciais, como os da Unesco, por exemplo, e que embasassem esse tipo de informação, talvez as políticas públicas conseguissem maiores resultados nessa formação do professor em relação às tecnologias. E aí seria uma cultura que esses gestores, que esses professores das universidades que formam esses educadores teriam que ir em busca. Sim, sim, é uma questão cultural mesmo, eu acho que você falou muito bem. É uma questão cultural em relação à educação e não só uma normatização sempre, né, que nem sempre isso funciona. E nesse cenário, pensando na educação e na tecnologia, as empresas privadas, editoras,
também elas percebem isso enquanto um espaço grande no mercado para produzir, né, determinados materiais didáticos que favoreçam essa ligação e facilitem, de certa forma, o trabalho do professor. Na sua visão, Daniela, como que você tem observado a inserção desse material didático, a qualidade disso e a apropriação que os professores têm feito desse material? Isso é uma questão interessante, porque realmente as empresas, né, observam as falhas, né, e acabam tentando suprir essas falhas com conteúdos, com elaboração de materiais, como você diz, etc. O que a gente realmente defende é que isso não deixa de ser bom, é bom, porque também ajuda o professor que tem esse déficit de formação a tentar fazer algo interessante na educação, e consegue, né? Mas o ideal não seria isso, né? Hoje em dia o que a gente mais defende é o uso reutilizáveis de conteúdos online. Ou seja, como a internet tem uma imensidão de informação disponível e as pessoas cada vez mais produzem conteúdos, né, a gente tenta agora reutilizar esses conteúdos, né, para facilitar o trabalho da educação. Mas isso eu já diria que está numa segunda fase. Isso já é para um público que está acostumado a utilizar a tecnologia de uma forma mais pedagógica. E é um público menor? Em comparação? Sim, muito menor, né? A gente não pode, porque Portugal tem 11 milhões, né, de habitantes e a formação de professores é minúscula perto do nosso grande Brasil, né? Então, a gente entende que certos caminhos que o nosso país toma em relação à educação e tecnologias acabam sendo necessários porque suprem necessidades que não se consegue sanar de um dia para o outro. Pela imensidão, pela falta de acesso, pelas dificuldades, etc. Isso já é mais fácil naquele contexto, né? É completamente diferente. Não dá para comparar, né? Não dá para comparar. Quem comenta também, Daniela, essa questão da educação e da tecnologia voltada para a questão de empresas e também de universidades é o professor Dariel de Carvalho, que conversa com a gente no Ponto de Contato de hoje. Vamos ouvi-lo. Hoje a tecnologia, ela na verdade está a serviço da educação e nós atendemos hoje vários tipos de escolas privadas, públicas, todos os níveis de ensino, desde a educação infantil, fundamental, médio e ensino superior também. Então hoje nós trabalhamos com desenvolvimento de tecnologia relacionado ao material didático, a objetos de aprendizagem, conteúdos interativos, plataformas de ensino e aprendizagem e também trabalhamos com cursos de educação à distância, né, formação à distância e mais também com o trabalho hoje com plataformas de gerenciamento da sala de aula, com gerenciamento da aprendizagem. Então a tecnologia hoje fornece recursos para que o professor possa avaliar, diagnosticar os gaps dos alunos, as dificuldades que eles apresentam e aí trabalhar de forma que a intervenção seja mais eficiente. Então nós temos tecnologias tanto para o desenvolvimento, né, do aluno, como também para o diagnóstico e o trabalho do professor em sala de aula. Na verdade, o jogo ou o game e os objetos de aprendizagem, ele trabalha o conteúdo de forma bem contextualizada. Então, o aluno consegue resolver situações, problemas, consegue diagnosticar e identificar onde esses conteúdos são aplicados. E nós temos também o desenvolvimento de simuladores, então ele consegue simular situações utilizando a tecnologia e desenvolvendo esses recursos, ele consegue aprender mais. Daniela, pensando no público para qual esse material é voltado, no caso, os alunos, a gente tem uma demanda hoje cada vez maior desses alunos que estão cada vez mais se apropriando dessas tecnologias, né? Como diz o conceito de nativos digitais, eles já nascem com essas tecnologias, então fica mais natural para eles se apropriarem disso, mas na sua visão, como que fica isso dentro do ambiente educacional? Hoje em dia a gente já fala também dos residentes e visitantes digitais, né? Que também não estão só vinculados à questão da idade. Isso é importante, porque muitas vezes as pessoas, porque é mais velho, tem dificuldade e não consegue, muitas vezes são mais interativos até do que alguns jovens, né? Mas essa sociedade de hoje, esses jovens, eles têm algumas características, como a questão da imagem, a fluidez da informação, a rapidez da informação, a produção de conteúdo, que envolve a característica de uso da educação, né? Que envolve os aspectos da educação. Então, a produção de materiais, algumas vezes se preocupam, né, muito com esses elementos de imagem, vídeo, movimento, etc., que é para chamar a atenção e para motivar os nativos digitais, né? Não só pelo lado do consumo. Sim,
É isso que a gente espera que seja, né? Porque eu entendo porque se faz isso, né? Pensando nesse tipo de... Porque tem um mercado para isso. Tem um mercado para isso e a gente sabe o porquê que funciona e qual que é o interesse. Nada impede que o professor utilize esses materiais que estão sendo aí disponibilizados de forma pedagógica, é claro, e ajude no processo ensino e aprendizagem, né? A gente tem que aproveitar o que tem, o que está disponibilizado. Mas eu sempre repito isso, não fazer da ferramenta, né, ou do aplicativo, ou da interface, ou do software, o objeto dourado do processo, né? Aproveitar aquilo no seu contexto de ensino, mas não focar naquilo, né? Focar no que você quer que ele aprenda ou a competência que você quer que ele desenvolva. E fazer daquilo um processo natural, né? Inserido na tua metodologia de ensino, na tua didática, na tua estratégia. A gente consegue dar alguns exemplos disso, mas esses exemplos a gente fala daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos aqui no estúdio a professora da Universidade Aberta em Portugal, Daniela Melaré. Professora, comentavam sobre os artefatos que estão disponíveis, os materiais para essa educação. Eu gostaria que você trouxesse exemplos de como a prática em Portugal, onde a senhora mora há mais de 11 anos, né, tem se apropriado dessa tecnologia e proporcionado um avanço na questão educacional vinculada às tecnologias. Sim, apesar da não comparação em relação, né, ao tamanho do nosso país aqui, Portugal, Portugal tem um grande acesso às tecnologias. Todas as pessoas têm acesso, independente das classes sociais, né? O acesso é facilitado, os preços são acessíveis. E isso influi diretamente na educação, né? Nas escolas principalmente. Então, por exemplo, os tablets, o uso dos tablets é algo cotidiano para os estudantes. Os computadores também não estão num laboratório, eles também estão no contexto da sala de aula. Então, esse tipo de uso já passa num novo nível, não é só a coisa da ferramenta, né? Mas já tem uma concepção, já está integrado à metodologia de ensino do professor, né? Claro que não é perfeito ainda, mas é um caminhar que está um pouquinho mais rápido do que o nosso contexto brasileiro. Professora, a senhora citou a questão da metodologia. Em que medida essa metodologia é importante, né, para que desde o planejamento pedagógico a gente insira as tecnologias dessa forma como a senhora vem comentando ao longo do programa? A metodologia é essencial, ela tem os elementos, né, de organização da aula e dos conteúdos, mas ela tem que ter, dentro desses elementos, o processo de uso dessa tecnologia. As metodologias de ensino clássicas da pedagogia não contemplam isso, né? Nós temos hoje que adaptar, independente da metodologia, ela não é mais a essência, porque com os paradigmas aí do virtual e das tecnologias, isso teve que se adaptar e tem que se adaptar, né? Por exemplo, você elabora os objetivos, as competências, a avaliação, né, e os recursos de uma aula. Tá bem, agora vamos pensar isso com tecnologias. Como é que você faria essa aula, né? Não só uma atividade com as tecnologias, mas todo o percurso da aula utilizando a tecnologia, né? Esse é o grande desafio das metodologias de hoje. E para capacitar esses professores, a gente conta com a formação continuada. A senhora já adiantou anteriormente como Portugal vem trabalhando com essa questão. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco melhor esse debate, uma vez que é um ponto crucial para capacitar esses professores. Sim, a formação continuada hoje é realmente crucial e essencial para todos os países, independentes do que seja, né? Acredito que o Brasil deveria apostar muito nisso, deveria valorizar os professores nas formações continuadas que fizessem. Por exemplo, Portugal tem uma legislação, tem um decreto em que os professores têm créditos por ano para a formação continuada e tem um determinado valor em relação, tanto um prêmio financeiro como um prêmio de categoria dentro da carreira do magistério. Isso ajuda, né? Isso ajuda porque as pessoas também se interessam mais, é uma motivação. A parte disso, fazer da formação continuada algo agradável e em serviço, né? As escolas têm tantos momentos em que o docente tem que estar por ali. Ele também poderia ter esse momento para se formar, né? E a vantagem disso, né, e a facilidade para isso, claro que são os cursos à distância. Então, a educação à distância é uma aposta para vencer alguns desafios, professora, que a gente tem nessa área? Muitos, muitos. Ela é uma grande aposta, uma aposta de qualidade, que deve ser pensada como qualidade, né? Deve ser vista como uma tendência de qualidade e valorizada para isso. A gente sabe que, infelizmente, ainda, apesar que o Brasil já deu grandes saltos nessa área, mas ainda, infelizmente, tem uma desqualificação da educação à distância, né? Mas ela, bem organizada, com um modelo
organizado, com profissionais adequados, ela funciona muito bem. E ela é um objetivo comum para a formação de professores. A senhora acredita que, conhecendo um pouco da realidade brasileira, os professores eles teriam certa familiaridade, eles conseguiriam ir a fundo dentro de um curso de educação à distância para dominar essas teorias e essas práticas que são necessárias para a tecnologia ser aplicada em sala de aula? Olha, seria para 2 objetivos, né? O primeiro, para formar-se à distância no conteúdo que vier, e segundo, para ambientar-se com o uso da tecnologia, né? Os cursos à distância funcionariam dessa forma. Num primeiro momento, teriam dificuldade, porque o curso à distância exige outras competências das pessoas de aprendizagem que não são as mesmas das aprendizagens presenciais. E comportamental também relacionado à disciplina. Sim, muito. Organização de tempo, forma de estudo, capacidade de leitura, capacidade de escrita. Mas isso é só para contribuir, as pessoas seriam desafiadas, né? E com certeza melhorariam suas performances tanto a nível profissional como de estudante. E perspectivas, professora, para essa área que nós estamos comentando aqui, para que a gente encerre o programa, porque é um tema que é latente, é polêmico, mas que é importante de ser debatido, né? Que perspectivas que nós temos para essa área, na sua opinião? Olha, muitas, muitas. Eu sou uma entusiasta das tecnologias e defendo isso sempre. E acredito que o nosso Brasil tem perspectivas para isso, tem perspectivas. Já mudou muito a forma de pensar, está investindo em vários campos, o campo do acesso, o campo do uso da tecnologia e também da formação de docentes. Eu acredito que nos próximos 10 anos isso vai melhorar muito, né? Não vai chegar ao ideal, é claro, mas vai melhorar bastante. No contexto europeu, né, que são tendências que vão chegar aqui mais cedo ou mais tarde, as grandes tendências atuais são os documentos em que a Unesco atualmente vai direcionar para a educação à distância. A educação à distância vai deixar de ser uma modalidade, que aqui no Brasil ainda é tratada como uma modalidade, mas vai ser educação. A parte disso, considerar a educação à distância como uma necessidade das universidades presenciais. Hoje em dia as universidades têm que se reinventar, né? Porque não dá para ser somente presencial, elas têm que ser globalizadas, têm que ser internacionais. E a educação à distância está para isso. Interativas. A parte disso, a tendência dos MOOCs, que são os cursos massivos e abertos. A tendência dos recursos abertos e utilizáveis, a educação informal, as comunidades, as redes. Hoje em dia se fala em educação aberta em rede, né? Não mais em educação só. Então, as relações das pessoas, o desenvolvimento sustentável desse tipo de educação é uma tendência crescente. E você só consegue isso utilizando o espaço virtual e as tecnologias. Que possamos, então, Daniela, cada vez mais abrir esses espaços para que a gente possa aprimorar cada vez a educação, que é a finalidade do meio, né, a finalidade da nossa sociedade, tanto aqui no Brasil quanto também na Europa e em todo o mundo. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e entender um pouco mais do debate sobre a relação entre tecnologias e educação, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.